Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da nossa série, o Estudo dos Salmos. E dessa feita nós vamos estudar o Salmo de número 3, que inclusive é um salmo davídico muito bonito, que nós temos inclusive muitas lições importantes para aprender através desse salmo, não é verdade? Nós vamos então fazer a leitura do salmo. Vocês sabem que eu escolhi a versão NVI para que nós pudéssemos estar lendo. É uma Bíblia que eu praticamente gosto muito, particularmente gosto muito. E é por intermédio dela que eu tenho feito os meus estudos diários, portanto, se a sua Bíblia não é a NVI, não tem problema, acompanhe comigo aí essa leitura que diz o seguinte: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus adversários, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Bem, como eu disse agora há pouco, esse é um salmo, considerado como salmo de Davi, portanto a gente chama de salmo davídico, e não deixa também de ser um salmo que está categorizado dentro daquela categoria denominada de salmo de lamentação, porque na verdade Davi ele vai fazer uma espécie de lamentação, vai levar para Deus uma preocupação que ele tinha, ao mesmo tempo que também ele vai fazer, claro, que uma declaração de confiança para com a pessoa do próprio Deus, mas não deixa de ser realmente um salmo de lamentação, através do qual ele faz aqui uma descrição do seu problema e, evidentemente, também ele faz um pedido de socorro. Mas, como eu disse, ele logo em seguida já expressa a sua crença muito firme, a sua confiança inabalável, de que Deus realmente é aquele que pode resolver o seu problema e com certeza será justamente a fonte de solução desse problema. Bom, quando nós lemos aqui esse salmo, fica muito claro para nós uma descrição a respeito de um momento de sofrimento de Davi, e lembremos que Davi foi o segundo rei de Israel, inclusive com muito louvor, foi o homem que Deus escolheu, a quem inclusive Samuel ungiu, e que inclusive também recebeu o nome da parte do próprio Deus de homem segundo o meu coração, não é? Então muito bonito esse chamado de Deus, esse chamamento de Deus para com Davi e evidentemente tudo que ele fez para cumprir o seu trabalho junto à pessoa do próprio Deus. Mas não deixa também de ser um salmo em que nós podemos ver a perseguição muito premente para com o próprio Jesus Cristo e a sua causa, porque da mesma maneira como Davi e aquilo que ele fazia era alvo de perseguição permanente dos seus inimigos, evidentemente nós temos também uma perseguição inconteste, e sempre aumentando na medida que um tempo vai avançando para com Deus, para com Jesus Cristo e evidentemente para com a sua causa. Jesus, inclusive, ele não sofreu apenas no passado, enquanto ele estava encarnado num corpo humano. Se você não viu, eu até te aconselho a ver no nosso Instagram do Instituto Fabiano Pires. Aqui também no canal do YouTube tem uma mensagem sobre como lidar com os haters, Hater é uma palavra mais moderninha que fala justamente sobre os odiosos de plantão. Antigamente a gente fazia menção muito a respeito dos críticos permanentes e Jesus tinha esses críticos assim muito ferrenhos em cima daquilo que ele era, falava e fazia. Mas Jesus continua sendo, infelizmente, alvo de muitas críticas, principalmente daqueles que odeiam a palavra de Deus, daqueles que não se submetem a ela e daqueles que realmente não querem andar de acordo com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa existência. Então, na verdade, nós vamos caminhar na direção de estudar esse salmo, sempre pensando na perseguição que Davi sofria de modo permanente, mas na perseguição que Cristo também sofreu e continua sofrendo até hoje, mesmo estando ao lado do Pai. A grande questão é que nós já, nesse estudo de Salmos, principalmente quando falamos sobre Davi,
nós sempre fazemos uma pergunta, né? Por que é que Deus escolhe uma pessoa, exemplo, né, de ter escolhido Davi, e permite que essa pessoa sofra? Bem, a primeira coisa que nós temos que pensar é que nós temos que analisar sobre as formas como nós vemos o sofrimento. E dentre tantas formas, uma delas é justamente a maneira de nós vermos o sofrimento como uma espécie de consequência das nossas ações. É como se cada sofrimento que nós passássemos pela vida fosse realmente uma consequência das nossas ações. Ou então, muitas vezes, também vemos o sofrimento como uma espécie de castigo divino, né? Muitas pessoas pensam, eu estou sofrendo porque Deus está me castigando, como se Deus tivesse muito prazer em ficar castigando as pessoas. E ao mesmo tempo também algumas pessoas veem o sofrimento como falta de fé. A grande questão é que a maioria de nós, principalmente nós cristãos professos, não acreditamos no sofrimento como sendo algo normal, que nós também temos a condição de passar, porque na verdade nós, por vezes, nos achamos muito especiais. Essa é a verdade dos fatos. Nós imaginamos assim, bom, já que estamos servindo a Deus, então nós temos aí uma proteção especial, e essa proteção não nos deixará sofrer determinados tipos de sofrimento, inclusive muito intensos. E não é isso que a Bíblia nos ensina, muito pelo contrário. Já falei isso aqui em vários vídeos, vou repetir de novo. Jesus chegou a dizer, no mundo vocês vão ter aflições. Então ele já deu essa afirmativa, né? Ele já afirmou isso, que no mundo realmente nós teríamos aflições, e nós temos aí realmente essa possibilidade de enfrentamento das mesmas dificuldades que uma pessoa que não é cristã. A diferença é que nós temos alguém em quem confiar e, é claro, nós acreditamos muito na proteção de Deus para momentos específicos, de situações específicas, mas que eu também não vou entrar no mérito porque não é aqui a nossa fala para esse salmo, tá bom? O que nós temos que pensar é que, na verdade, Deus escolhe Davi e o prepara por um certo tempo, porque, na verdade, Deus escolhe um pastor de ovelhas para ser rei de uma grande nação. Então, você tem que entender que toda a nossa vida é uma sequência de fatos, né, e processos, e Deus, evidentemente, passou Davi por processos a fim de que ele pudesse realmente chegar à condição de ser um rei que tivesse notoriedade no sentido de ter realmente as vitórias que ele precisava no comando daquela nação. A mesma coisa, inclusive, nós podemos, né, muito bem lembrado, nós podemos falar de José do Egito, né? José foi tirado de dentro da casa do seu pai, também como alguém que lidava ali com animais, para ser um governador. Então ele acaba tendo que passar por processos para que ele pudesse aprender a como realmente comandar toda aquela nação como governador. Moisés, por exemplo, né? Moisés foi chamado por Deus para ser aí o líder da libertação de Israel da escravidão do Egito, também passou por processo de aprendizado, e assim é praticamente com todas as pessoas que são chamadas por Deus. Então, na verdade, Davi sofreu por pelo menos 3 motivos. Primeiro, e quando eu falo sofreu, no sentido de já estar, né, na condição de rei, porque na verdade o sofrimento anterior ao seu processo de colocação no reinado fez justamente, principalmente por conta de um preparo da parte de Deus. Mas já como rei, Davi sofreu principalmente pela sua condição de rei, então ele tinha os seus inimigos naturais, não tinha como ser diferente. Ele também sofreu, infelizmente, por más escolhas pessoais, principalmente relacionadas à sua família, e também porque, por vezes, infelizmente, ele acabou saindo, de certa forma, de algumas diretrizes de Deus, e evidentemente que é aquilo que a gente fala, toda ação tem sua reação, cada decisão traz seus bônus, mas também tem a condição de trazer seus ônus. Então, por conta dessas 3 razões, Davi evidentemente veio a sofrer já como rei de Israel. E aí, repito, não é à toa que então ele vai escrever salmos de lamentações, a exemplo do salmo de número 3, né? Então Davi começa falando nesse salmo a respeito de perseguições, e inclusive muitos estudantes, muitos teólogos afirmam que na verdade esse era o momento em que Davi estava fugindo do seu filho Absalão. É bom que nós lembremos, principalmente quando estudamos os capítulos 15, 16, 17 e 18 de 2 Samuel, nós temos ali algumas informações muito preponderantes a respeito da possibilidade de realmente Davi ter escrito esse salmo de lamentação quando ele estava enfrentando a problemática com seu filho Absalão. É bom lembrarmos que Davi tinha vários filhos, dentre eles nós podemos citar aqui, nós podemos citar os filhos de Davi, né, sendo Aminon, filho de uma mulher chamada Ainoã, Quileabe era filho de Abigail, Absalão e Tamar eram filhos de Maaca, Adonias era filho de Agite, Cefatias era filho de Abitai e Itreão era filho de Eglá. Então, na verdade, de acordo com o texto que eu citei agora, 15, 16, 17 e 18, segundo Samuel, de maneira resumida, Aminon acaba se apaixonando pela sua meio-irmã Tamar, e ele faz ali todo um esquema e estupra essa menina. Só que depois, ao invés de querer que ela permanecesse com ele, ela é expulsa da sua presença,
Absalão, que era realmente irmão dela, né, por parte de pai e mãe, ele fica muito furioso com essa história, principalmente fica muito furioso por conta de o rei Davi não ter feito nada, nem como pai, nem como rei, e ele então guarda no seu coração o desejo de matar o seu meio-irmão Aminon. E aí diz a Bíblia Sagrada que em momento oportuno num jantar ele acaba matando mesmo o seu meio-irmão, e por conta disso, depois ele acabou tendo que ficar vivendo uma vida fugitiva, né, como fugitivo de Davi, e isso aconteceu por pelo menos 3 anos. Depois disso, Joabe, que era o comandante do exército de Davi, consegue trazê-lo de volta, né, para ter um encontro com seu pai, o rei Davi. Só que, na verdade, esse encontro acaba demorando demais, aproximadamente 2 anos, e Absalão fica muito furioso com essa história. E o certo é que, mesmo por conta de já estar ali nessa circunstância, o Absalão consegue, na verdade, a condição de se encontrar com seu pai, o rei Davi. Entretanto, o Absalão acabou tendo que fazer um trabalho, aí ele fez um trabalho, né, muito bem pensado durante aproximadamente 4 anos, para que ele pudesse obter a maior quantidade possível de pessoas que confiavam nele, para que ele então, em momento oportuno, como ele acabou fazendo também, ele se autoproclamasse rei, e ele se autoproclama rei, e consecutivamente por conta disso, aí ao invés de ele permanecer numa vida como fugitivo, Davi acabou aqui, passou a ser um fugitivo, né? Ele pega a sua turma e foge do seu palácio. Então, na verdade, repito, isso é uma fala da maior parte dos teólogos, né, dizendo que muito possivelmente Davi realmente está mencionando os seus inimigos, e esses inimigos, inclusive, tinham nomes, né? Davi, inclusive, até no Salmo fica muito claro que ele está muito chateado, não só por conta dessa oposição dos seus inimigos, mas também por conta da possibilidade de blasfêmia desses inimigos para com a pessoa do seu Deus. E aí esses inimigos têm nomes, dentre eles o próprio Absalão, né, filho de Davi, que ficou conhecido posteriormente como um duas caras, como um traidor. Nós temos também um outro homem chamado Aitofel, que ele acabou traindo Davi, né, como conselheiro, e virou as costas para ele, fazendo um trabalho agora a partir dessa traição para com Absalão, que se auto-intitulou rei, né? Ou autoproclamou-se rei. Também nós temos um homem por nome Ziba, que foi um interesseiro que infelizmente acabou falando muito mal de Mefibosete. Davi não gostou disso tudo, depois ele teve que pagar por isso, já já eu chego lá. E nós temos um falador chamado Simei. Então, nesse exato momento, nós temos aqui no mínimo 4 inimigos assim, 4 pessoas específicas causando muita dor a Davi. Davi, evidentemente, não tinha só esses inimigos, Davi tinha muitos outros inimigos, mas esses estavam muito próximos, causando muito transtorno para ele. É claro que Davi teve seus inimigos, nós também, inclusive, temos os nossos inimigos como servos do Senhor, até porque o fato de nós sermos do Senhor, aqueles que são inimigos do Senhor se transformam também em nossos inimigos. Nós temos os nossos inimigos de graça, que são aquelas pessoas que não gostam de nós, sabe-se lá por quê, simplesmente não gostam. E nós temos também alguns inimigos que nós conquistamos ao longo da vida, infelizmente, com as nossas más ações, com as nossas más atitudes, com as nossas más decisões, não é? E, infelizmente, isso acaba acontecendo realmente conosco. Agora, o Salmo é interessante porque Davi, a despeito de falar dessa situação, né, desses inimigos, ele tinha plena convicção de que Deus era a solução para esses tantos problemas, ele acreditava que realmente Deus iria resolver essa situação, tanto é que ele, inclusive, faz um pedido para Deus para que Deus se levante do seu trono e venha resolver o problema, né, e, inclusive, faça essa interação com esses inimigos de forma muito contundente. Ele usa até uma expressão muito forte, né, que o Senhor quebre os dentes dos inimigos, né, porque na verdade era realmente uma expressão forte dizendo eles precisam ser contidos, e eu acredito piamente que é o Senhor quem vai fazer isso. E é por isso então que na verdade, a despeito de estar sofrendo muito, eu me consigo deitar, dormir e me levantar no outro dia seguinte, porque é o Senhor que me sustenta, e por mais que os ventos sejam muito fortes, as tempestades sejam muito violentas, o Senhor está comigo. E aí, na verdade, depois nós vamos ver no frigir da história, quando lemos então os textos que mencionam essa situação de Davi com seus inimigos, nós vamos ver que, enquanto Absalão está na sua condição de rei autoproclamado, ele tem aí o Aitofel, que trai o seu pai, né, para tentar ser um conselheiro do novo rei Absalão, e ele dá um conselho para Absalão para que ele pudesse matar Davi. Só que Davi tinha deixado um outro camarada que era muito fiel a ele, que era o Uzai, como uma espécie de conselheiro infiltrado. E quando Aitofel dá o seu conselho, o Absalão resolve ouvir o conselho de Uzai também. E Uzai dá um outro conselho diferente. E aí, por conta disso, o Absalão achou mais interessante o conselho de Uzai, e aí o Aitofel ficou muito chateado, foi para casa e acabou se enforcando. Ou seja, dos 4 inimigos que eu mencionei, um já estava eliminado, até por uma atitude própria mesmo.
Depois nós temos uma batalha que acontece justamente de Absalão junto com soldados, enfrentando Davi, né, e aqueles que estavam com ele. E nessa batalha o Absalão acaba sendo morto. Joabe começa, né, porque o Joabe o atinge e ele então está em processo de morte e outros tantos vêm e terminam de matar o Absalão. Então, de certa maneira, dos 4 inimigos, 2 já estavam eliminados da vida e da história do Davi. Depois nós temos a questão do Ziba, que segundo o que nós ficamos sabendo pela Bíblia, no retorno de Davi ele acaba tendo a vida poupada, só que por conta de ter falado de mal demais de Mefibosete, ele teve que pegar todos os seus bens e ter que dividir com Mefibosete para pagar pela sua fofoca e pelas coisas ruins que havia falado daquela pessoa, daquele moço, né? Então, esse terceiro inimigo também já estava, de certa maneira, eliminado. E depois nós temos Simei, que segundo o que vai nos dizer a Bíblia, teve a vida poupada e ele pôde construir uma casa para morar, mas ele tinha um limite. E 3 anos depois que foi dada essa ordem para ele para não sair dos limites, ele sai. Nessa época, Salomão, que já era rei, portanto filho de Davi, sabia do que o pai havia feito por esse homem. Quando ele sai dessas divisas, Salomão manda matá-lo. Então os 4 inimigos de Davi daquele momento estavam nos seus devidos lugares. Assim, na verdade, então, todos os inimigos de Davi foram subjugados, e a certeza que nós temos quando estudamos o Salmo de número 3 é que do Senhor vem o livramento, né? Que a bênção do Senhor está sobre o seu povo, e consequentemente, se o Senhor Deus livrou Davi daquele momento de angústia, o Senhor Deus também vai nos livrar. E, evidentemente, vai chegar um momento em que o Senhor vai derrotar todos os seus inimigos, e a Bíblia diz que todos terão que, com certeza, se prostrar diante do Senhor. Que todos nós pensemos nisso e continuemos colocando a nossa confiança perfeita em Deus, para que nós possamos deitar, dormir e descansar sabendo que Deus está pelejando por nós. Deus te abençoe e até o Salmo de número 4.